Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Integrado, o videocast que reúne as maiores marcas de antiparasitários e as melhores conversas sobre a cadeia produtiva da carne. Em pauta hoje, os avanços da genética e os novos rumos dos programas de melhoramento de gado de corte. Vamos falar sobre as tecnologias revolucionárias que contribuem para uma seleção cada vez mais precisa, com maior acurácia, quais os objetivos, as vantagens, os desafios dos programas de melhoramento genético e como tudo isso influencia no produto final, ou seja, na carne bovina, que faz do nosso país o maior exportador do mundo. Hoje, a cada 4 bifes importados, 1 é made in Brasil. E a genética é a chave que engatilha todo o processo pela eficiência produtiva. A partir de agora, fique com a gente, porque você já sabe, é o nosso convidado especial. Aqui no estúdio comigo, o Robert Silva, ele que é gerente de marketing e técnico de grandes animais da Boehringer Ingelheim. O Robert, que tem mestrado e doutorado também em melhoramento genético, assim como a sanidade. Esse é um tema que você tem muito prazer em falar, né, Robert? Bem-vindo, viu? Olá, Paulinha, obrigado. Exatamente, esse é um tema que fez parte da minha carreira acadêmica. No começo da minha carreira eu trabalhei com genética durante alguns anos. Depois voltei para a sanidade, né, que eu também já trabalhava antes. Mas esse é um tema apaixonante, é um tema que a gente viu a evolução desse tema, eu acompanho a evolução desse tema, apesar de não trabalhar diretamente, mas faz parte, né, da produção. Então a gente acompanha e vê a evolução do melhoramento genético e da genética. E isso com certeza é parte muito importante do final, do que a gente vê no final da cadeia, que é a produção de carne, a produção de leite. Então é uma grande satisfação participar desse episódio. É isso aí, Robert. E hoje a gente conta com a participação de 2 grandes especialistas na área de melhoramento genético, começando com ele, José Bento Ferraz, professor de genética e melhoramento animal da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Muito prazer, obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Obrigado, caros amigos, espectadores. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Boehringer Ingelheim, me perdoe a pronúncia, pelo convite, mas principalmente parabenizar a empresa e o meu amigo Robert pela iniciativa, porque hoje acho que o maior patrimônio que a gente pode ter e passar para os nossos clientes é o conhecimento. Então, discutir o que é genética e melhoramento animal é uma grande contribuição aos pecuaristas, quer seja de leite, quer seja de carne, e eu fico muito honrado de participar com vocês e com o nosso outro convidado. É isso aí, então, fechando o nosso time, temos também a participação hoje do Ricardo Abreu, ele que é gerente de fomento dos programas de melhoramento genético da ABCZ. Bem-vindo, Ricardo. Olá, Paula, obrigado a você, a toda a equipe da Boehringer, em especial ao Robert, amigo de longa data também, pelo convite. É uma satisfação para nós da BCZ, sempre falar de melhoramento genético animal, de informação, de confiabilidade dessas informações, é uma satisfação muito grande. E parabenizar pela iniciativa, né, nesse papo integrado. Assim, a informação, assim como o melhoramento genético, né, Paulinha, não tem fronteiras. É uma grande oportunidade de a gente fazer esse bate-papo e estar... agradecer também a presença dos telespectadores, porque isso faz parte do nosso negócio e com certeza é importante termos esses papos para falar daquilo que o Brasil é referência mundial, né? É isso mesmo. Bom, professor, agora começando, né? O melhoramento genético é um dos pilares para o sucesso da pecuária de corte. E nesse sentido, os pecuaristas precisam agir no presente com os olhos voltados para o futuro. E falar sobre melhoramento é falar sobre ciência e tecnologia em prol da eficiência do setor mais próspero da nossa economia. Paula, muito obrigado pela colocação e por abrir um espaço para a gente discutir esse assunto.
Trabalhar com pecuária é uma coisa extremamente complicada, porque o ciclo é muito extenso no tempo, né? As decisões tomadas hoje, elas podem perdurar por até 10 anos, por uma característica muito simples. Os machos produzidos, no caso de pecuária de corte, a gente manda para o abate normalmente, né? 2, 3 anos depois do nascimento, eles estão para o abate. Mas uma parcela expressiva das fêmeas permanece no rebanho como fêmea de reposição. E o que são as fêmeas, os machos, os touros, as vacas? São nossas máquinas. Máquina de produzir um produto muito específico, muito especial e muito valoroso, que é o bezerro. E essas máquinas só produzem baseado na união dos seus gametas, do espermatozoide e do óvulo. Então, o valor desses animais é o valor dos seus gametas, é o valor do que eles vão produzir. Quando a gente olha para uma vaca, olha para um touro, ou vai comprar sêmen, ou vai comprar um embrião, a gente não está comprando aquele animal, está comprando uma previsão do que ele vai produzir para pagar o custo dele. E isso se faz não mais no olhômetro, como sempre foi feito, mas hoje em dia, nas últimas, 3 décadas, o avanço da ciência foi uma coisa assim espantosa, até difícil de acompanhar. E a gente precisa saber o que está fazendo. Então, hoje a gente precisa se utilizar das técnicas mais modernas existentes para prever o valor que os animais têm para produzir. O homem separa animal no olhômetro desde que domesticou os animais, né? 10 mil anos atrás, mais ou menos. Mas isso não é hoje. Nós temos muitas ferramentas importantíssimas, viáveis, em uso, para nos dar segurança do que nós estamos querendo no futuro. Então, o melhoramento genético animal precisa, antes de mais nada, de uma coisa em que o pecuarista nem sempre é eficiente: objetivo. A gente não pode mudar de objetivo todo ano, porque se eu tomar uma decisão hoje de comprar um sêmen, por exemplo, ou um touro, daqui, no máximo, na melhor das hipóteses, daqui 1 ano vai nascer um bezerro, daqui 2 anos vai desmamar esse bezerro, daqui 3 anos ele pode chegar perto do ponto de abate ou da fêmea se reproduzir. Então, a decisão tomada hoje, ela pode ter implicações de 3, 4, 5 anos. E, se a bobagem for feita, pode durar mais de 10 anos, que é o tempo que uma vaca pode ficar na sua propriedade, resultado do seu erro, do erro da sua escolha. Então, para que a gente erre menos, a gente tem que saber escolher. E para saber escolher, nós temos que estar instruídos. Acho que o forte desse papo integrado é exatamente dar ideias para o criador do que ele tem que saber. E se ele não souber, chama técnico que sabe para ajudar. Não tem problema nenhum, ninguém precisa saber tudo, não. Mas a gente precisa saber, é que nem a história, né? O importante não é o prego, é saber onde é que eu vou fincar o prego, né? E chama alguém que sabe para ajudar a gente, só isso. É isso mesmo. Então, eu acho que nós temos que entender bem que essas informações são essenciais. Agora, Holber, o melhoramento genético ele pode ser obtido tanto através da seleção de raças puras como através do cruzamento industrial. Como o Ricardo falou, o Nelore hoje representa mais de 80% das raças bovinas presentes no nosso país, um rebanho de quase 200 milhões de animais. Qual a melhor estratégia? Quais os critérios que vão determinar qual o melhor caminho que cada pecuarista deve seguir? Bom, qual a melhor estratégia? Boa pergunta. Primeiro, assim, depende do sistema de produção que você tem, depende quais seus objetivos que você tem na sua propriedade, quais as condições que você tem, em que ambiente que você está, qual o bioma, enfim, são diversos fatores que podem influenciar uma decisão ou uma estratégia, se você vai usar uma seleção de uma raça pura, ou cruzamento, ou ambos. Enfim, tem diversas estratégias que você pode tomar. No caso, hoje a gente vê um crescimento do cruzamento industrial, principalmente utilizando fêmeas Nelore ou as zeboadas, e utilizando animais de raças taurinas, como os touros, o macho. Então, usa as matrizes, parte dessas matrizes são inseminadas com
touros, de sêmen de touros de raças taurinas. E a outra parte, lógico, você precisa manter a genética dessas matrizes, né? Então, a outra parte da propriedade das fêmeas, você utiliza Nelore, né? Então, você pode usar ali a raça pura, né, para você manter suas matrizes. Mas o importante não existe uma resposta certa. Existe uma melhor resposta ou a melhor estratégia para a sua propriedade. E aí, lembrando, né, quando você utiliza, por exemplo, animais cruzados, o cruzamento industrial como uma estratégia, aumenta alguns desafios, principalmente no ambiente tropical, onde nós temos no Brasil, aumenta alguns desafios, principalmente de parasitas. E por isso, muitas vezes, você tem que mudar a sua estratégia de manejo, ou estratégias sanitárias também, então dependendo da sua estratégia. E como o professor Bento falou, uma decisão tomada hoje, ela perdura por bastante tempo. E melhoramento é isso. Melhoramento não é algo que você vê a curto prazo. Né? Não é algo que você toma uma decisão ali e vai mudar seus objetivos de uma hora para outra. Então é importante que quando você, lógico, faça essa escolha da melhor estratégia que você tem para sua propriedade, mas também que você acompanhe e fique atento às outras questões, como a questão sanitária, que muda também de uma raça para outra, de animais cruzados. As demandas são diferentes de um animal de raça pura. É isso aí, bem lembrado, gente. O melhoramento genético, ele é um projeto de médio a longo prazo. O professor disse lá no início, os resultados ficam permanentes até 10 anos. Agora, professor, eu queria saber, hoje existem uma série de características com impacto econômico na pecuária de corte. Dentre elas, quais merecem mais atenção dos pecuaristas? Paulo, eu vou me permitir interferir na resposta do Robert, para depois voltar nesse assunto. Combinado. Eu acho que o Robert foi muito feliz ao dizer o seguinte: essa decisão de fazer cruzamento ou raça pura é uma decisão que não é simples. Primeiro que você tem que separar metade ou um pouquinho mais da metade do seu rebanho para fazer vaca de reposição. Isso depende de algumas tecnologias. O embrião sexado pode ajudar a diminuir isso. E a outra metade para fazer cruzamento. Mas cruzamento tem que ser muito bem pensado. E o Robert, de novo, foi muito feliz. Você precisa saber o que você tem de condição de fazer. E se existe mercado para aquilo que você quer, né? Animal cruzado é mais produtivo? Normalmente, sim, vírgula, se ele tiver as condições necessárias. Animal cruzado é mais exigente do ponto de vista nutricional e mais sensível do ponto de vista sanitário. Então, eu queria fazer um gancho que é importante, que é o que influencia o desempenho do animal. O desempenho significa peso, taxa reprodutiva, etc. O manejo influencia, o ambiente em geral influencia, a nutrição e a alimentação, a saúde, as instalações e a genética. Então, eu queria ressaltar aqui o papel da sanidade do rebanho. Muitas vezes o rebanho não está produtivo por um problema sanitário. Às vezes você tem doenças dentro da sua fazenda que você não sabe que tem. E aí, esse ponto eu vou ressaltar as doenças reprodutivas, né? Muitas vezes você tem taxas de verminoses, né, de parasitoses, que você não está sabendo controlar. Isso diminui a sua produtividade. E quando um animal é cruzado, a sensibilidade dele é maior. Eu queria lembrar esse ponto, porque não existe nada de graça. Você pode usar a melhor genética possível e esquecer da nutrição mineral. Você pode usar a melhor genética possível e a melhor nutrição possível e esquecer da sanidade. A solução da pecuária é fazer uma coisa em conjunto. Eu queria puxar esse gancho para o Robert, depois eu volto nesse assunto de características importantes, Paulo. Então tá, já que ele puxou esse assunto, eu queria já apresentar até, inclusive, uma dupla aí imbatível. Bom, a gente tem a nossa dupla imbatível, né? Então, se a gente for ver ali, né, o famoso Ivomec Gold, que todo mundo conhece, que está aqui com a gente aqui, e o nosso Top Line Puron são a nossa dupla imbatível, principalmente pensando nos parasitas, né? Aproveitando o gancho do professor Bento, da importância
de um protocolo sanitário, principalmente para controle de parasitas. No caso que a gente vê, né, as questões de parasitas no Brasil vem mudando, né? A dinâmica parasitária também vem mudando. E cada vez mais a gente vê o desafio muito grande de carrapato em algumas regiões, verminose também. Então, super importante considerar. Hoje, a Boehringer tem as soluções Vivomec Gold e o Topline Puron, que são a nossa dupla imbatível. Então, utilizando os dois, você está protegendo o seu rebanho contra os principais parasitas que são importantes ou que causam prejuízo para a pecuária brasileira. Soluções integradas e certeiras, né? Exato. Ô, Robert, uma coisa importante para adicionar, a ivermectina tem sido muito estudada em humanos por causa de viroses, por causa da Covid, etc. e tal. E um dos enfoques importantes que vieram agora, esses 15 dias para cá, é que a ivermectina tem funcionado em outras doenças virais, principalmente porque ela age não somente contra o agente causal, mas ela melhora o estado imunitário dos animais, dos humanos. Então, isso está mudando muito. E essa ivermectina, a gente conhece a história, né, desde lá de trás, do Stuart, lá na Merial, etc. e tal, o desenvolvimento dela. Acho importante a gente ressaltar esse tipo de coisa para que a gente consiga trazer para o melhoramento as melhores técnicas possíveis, não ligadas ao melhoramento, mas que vão permitir que a genética se expresse. Exato. É isso aí. Agora, professor, se quiser responder sobre as características de impacto econômico, fica à vontade também. Nós tivemos uma discussão grande a semana passada sobre isso. O brasileiro gosta muito de novidade, né? E muitas novidades viram moda e não pagam a conta, só adicionam custos. Quem paga a conta realmente para aquele criador que vende bezerro, é o peso do bezerro. Mas o peso do bezerro é desmame. Mas o bezerro tem que crescer depois, senão o comprador não volta para comprar. Me lembro muito bem de um touro que ainda hoje desponta como um dos melhores touros para desmamar bezerros, mas o bezerro não cresce depois. Então, ninguém quer comprar esse tipo de bezerro. Então, peso a desmama é uma coisa essencial. Ganho de peso pós-desmama é essencial, porque ajuda a pagar a conta, mas é uma característica complicada, porque não depende só do bicho, só da genética dele, depende do pasto, depende de todas as outras coisas. Peso ao sobreano é o peso que a gente mede mais próximo possível do abate, né? Ele é alguns meses antes do abate, cada vez mais perto, mas essa é uma característica importante. Musculosidade é essencial, o frigorífico quer carne, quer rendimento de cortes. Aí vem características acessórias. Por exemplo, o Brasil ainda hoje se dá muita importância para período escrotal. Eu virei inimigo mortal do período escrotal, por uma razão muito simples. Nós já passamos do ponto. Os animais estão com um período escrotal extremamente elevado e ao andarem atrás de vaca no pasto, eles estão se machucando. Nós tivemos uma reunião da Associação Brasileira de Andrologia Animal, onde um técnico muito respeitado no mercado disse, olha, você tem razão, eu já tenho pego touros com uma estação de monta, menos de 3 anos, com lesões calcificadas de testículo. Nós temos que parar de selecionar o período escrotal, porque era uma característica indicadora de precocidade. Não é tão boa, não. Outra característica muito importante é a precocidade sexual, que o Ricardo acabou de falar. Isso mudou radicalmente a pecuária nos últimos 25 anos. Hoje, novilha Nelore, que só emprenhava aos 24, 30 meses, hoje está emprenhando aos 14, 15, 5, desde que sejam bem alimentadas, tenham a saúde bem cuidada, etc., e todas as outras coisas. Não é simples emprenhar aos 14 meses, mas tem muita gente emprenhando. Então, nós temos que tomar muito cuidado com características a escolher. Vocês falaram aí de marmoreio, talvez a gente vá falar mais tarde. Não sei, ninguém paga marmoreio. Marmoreio depende de 3 coisas: genética, comida e idade. Então, se eu tiver animal muito jovem, não vai ter marmoreio. Se eu tiver animal com pouca comida, não vai ter marmoreio. E marmoreio custa caro colocar dentro de uma carcaça, dentro de uma carne. E quem é que paga? No Brasil, hoje, praticamente ninguém.
Então, tem muita gente correndo atrás de marmoreio, e marmoreio é uma coisa, eu acho que tem espaço para isso, mas não é a nossa carne normal. Outra característica que o Ricardo vai falar mais também, de eficiência alimentar, é outro modismo, que se você puser na contabilidade, oxe, nossa senhora, não há diferença nada, mas cuidado, viu? Animais muito eficientes são animais que não depositam gordura ou depositam menos gordura, e as fêmeas podem ter menores taxas reprodutivas, como já tem sido verificado nas pesquisas de quem trabalha com reprodução. Então, se a gente fizer a coisa de maneira simples, fica mais fácil. Peso a desmama, peso ao sobreano, musculosidade e alguma outra coisa. É isso quem paga a conta. Modismo demais traz custo e não traz benefício. Correto, então, professor. E aproveitando esse gancho que você falou sobre eficiência alimentar, eu queria direcionar uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, tem estudos que mostram que essa é uma das características mais relevantes, porque estima-se que a alimentação seja responsável por cerca de 70% dos custos totais de uma fazenda. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual a importância de um animal produzir mais, engordar mais, comendo menos? Ô Paula, isso que você comentou é de suma importância. A eficiência alimentar hoje é uma realidade, tanto é que nós temos dentro dos programas de melhoramento genético, como o PMGZ e o PENAT, que é o Programa Nacional de Avaliação de Touros, onde nós utilizamos, né, da tecnologia de eficiência alimentar como uma das ferramentas, das características para se avaliar os touros jovens melhoradores dentro dessa prova de ganho de peso, que tem várias características. Tão quão importante a questão da eficiência alimentar, pegando um pouco do ponto que o professor Bento comentou muito bem, com esse giro mais rápido na pecuária de corte, isto é, nós precisamos, né, de estar abatendo os animais mais pesados o mais cedo possível. Tanto é que a gente já vê uma realidade aí de animais com 20, 21 meses, sendo abatido aí com 22, 23 arrobas. A genética, o manejo sanitário e o manejo nutricional e a gestão, isso virou uma realidade em quantidade. Então, o perfil do animal de crescimento, que são as DEPs de crescimento para peso a desmama, peso ao ano e peso ao sobreano, é importante, com equilíbrio. E também é muito importante as características da habilidade materna. Isto é, aquela fêmea ela tem que produzir leite no bezerro aos pesos aos 120, porque vai dar condição desse animal ter uma carcaça mais pesada em menos tempo. Agora, é o equilíbrio, é o conjunto. Eu não quero um animal, um touro, que tem uma pata no fogão, outro na geladeira. Ele tem que ser equilibrado. E a eficiência alimentar também adentra, né, nesse sentido de, como você disse, o animal tem que ser eficiente. Eu quero esse animal que tenha um ótimo desempenho nas características de crescimento, nas maternais, nas reprodutivas, em morfologia, quando a gente fala no padrão racial que a BCZ prega, quando a gente vê um animal Brahma, quando a gente vê um animal Nelore, a gente não tem que ficar explicando para o mercado por que ele é um animal Brahma, um animal Guzeral, um animal Nelore. Ele tem que atender a um padrão mínimo morfológico. E não é só de beleza racial, é de morfologia. Tem que ter aprumos corretos, ossatura forte, tem que ter um umbigo bem corrigido, né? O professor comentou bem da questão que nós já atingimos praticamente o ápice dentro da precocidade sexual através da mensuração de perímetro escrotal, e ao ano o mais cedo possível, mas o animal umbigudo, né, demais, ele traz um prejuízo muito grande como reprodutor e como matriz, então tem que entrar na avaliação de características reprodutivas, porque é uma característica de morfologia, isso entra no padrão racial, quando a gente faz o epemuras do macho, da fêmea, dentro do PMGZ, e reforçando a questão da eficiência alimentar. Nós temos dados, né, praticamente dentro do PMGZ aí, de 2014 para cá, então são 8 anos coletando informações dentro do PENAT. Já temos o programa Zebu Carne de Qualidade, que também está coletando informação no confinamento através da Intergado, através de eficiência alimentar, mas nós precisamos ter mais informações. Temos um conjunto bom, se a gente pegar dentro do banco de dados da BCZ, nós temos ali em torno mais ou menos aí de uns 150 mil informações provenientes de eficiência alimentar, já dá uma segurança, mas nós temos que coletar mais para que isso vire daqui a pouco uma DEP, que isso vire realmente uma informação de confiabilidade e de consistência. Já é um crivo realmente na escolha de touro, de matriz, a questão
da eficiência alimentar. Já é uma realidade. Tanto é que ela faz parte do índice do PENAT na prova da BCZ dos touros, que acontece junto da programação da expogenética, Paula. Ô, Ricardo, e essa é uma característica de boa herdabilidade? É uma característica, o professor Bento pode falar melhor do que eu, né? Uma característica de média herdabilidade, então você consegue estar imprimindo isso no rebanho e é importante realmente a gente estar mensurando isso. E vale aqui destacar que a tecnologia brasileira já tem o know-how, tanto é que a maioria dos programas, né, que fazem eficiência alimentar é tecnologia nacional. Antigamente, há pouco tempo atrás, né, quando a gente estava... quando iniciou isso ali no início da década de 90, era uma tecnologia importada, canadense, era caro. Isso já tem esse know-how no Brasil, assim como os programas de melhoramento no Brasil, principalmente dentro das raças zebuínas, e o PMGZ é uma referência mundial, né, na parte de know-how, na parte de tecnologia, de qualidade de informação e de melhoramento genético em si. A tecnologia da eficiência alimentar também já é uma tecnologia nacional que vem atendendo a esses requisitos que a gente está falando. Perfeito. Agora, professor, tem outra ferramenta que vem contribuindo muito para o melhoramento genético. Inclusive, o senhor tem vários estudos sobre os caminhos abertos pela genômica. Vamos falar sobre esse assunto agora? Muito bom. Nos últimos 10 anos, 15 anos talvez, várias ciências ômicas estão sendo integradas à tecnologia de estimação dos valores genéticos dos animais. O valor genético do animal, ou seja, hoje no Brasil, em dado de cota, nós conhecemos como PEP, é o que importa, ou seja, ele é a predição, é a melhor predição possível que o animal tem para transmitir. Esse valor genético, ele é calculado baseado nas informações dos animais, nos pesos, nas medidas dos animais, no pedigree dos animais e nas informações a respeito de manejo, naquilo que a gente considera, junta tudo num negócio chamado grupo de contemporâneos. E nada mais é do que um lote. Lote é um grupo de animais que tiveram a mesma oportunidade para se expressar, para expressar sua genética. Então, juntando a informação de lote, o grupo de contemporâneo, pedigree e informações de pesos, medidas, etc. e tal, idades, etc. e tal, a gente tem uma estimativa, uma predição do que esse animal tem para transmitir para a sua progênie. Essa predição nada mais é do que a melhor predição possível do que esse animal tem para transmitir. Muito bem. Com o advento da genômica, entrou uma informação extremamente importante. Essa informação é uma informação... Você falou de herdabilidade, né? Vamos transformar essa herdabilidade num conceito simples. Herdabilidade é a porção do que aquilo que eu estou medindo tem para ser transmitido. Basicamente isso, tá? Ela dá uma importância da genética, mas ela tem no seu denominador os efeitos de ambiente. Então, muitas vezes, uma característica de herdabilidade média ou baixa não é por culpa da genética, não. É por culpa de uma variabilidade muito grande de ambiente. Por isso que essas provas, por exemplo, de eficiência alimentar, são feitas em ambientes extremamente controlados, como o Ricardo falou. A genômica é uma informação muito segura. Ela vai ser transmitida. Existe uma interação genótipo-ambiente que complica um pouquinho a brincadeira, mas a genômica traz como principal efeito um aumento da acurácia. A acurácia é uma medida da predição genética que diz o quanto nós estamos perto da verdade. É uma medida matemática. Tá? Então, animal de acurácia baixa, como é um touro jovem que não tem filhos, ele pode mudar de classificação quando ele começar a ter filhos. Né? Animal que tem muitos filhos vai mudar muito pouco no futuro se tiver mais informação. Se chama acurácia. Bom, além da genômica, que traz um impacto muito importante de aumento de acurácia, permitindo que a gente use touros jovens com muito mais segurança do que a gente tinha 10 anos atrás, tem outras ciências ômicas, né? Tem a transcriptômica, a lipidômica e outras ciências ômicas, que é o seguinte: a genética a genômica a variação genética me traz uma
predição. Essa predição pode ser boa ou ruim. A genômica me traz uma predição e uma perspectiva de que aquilo seja verdade. A transcriptômica fala, olha, aconteceu. Aquela informação genética está acontecendo. E depois a metabolômica diz, olha aqui, está produzindo diferentes metabólicos. Então é uma série de coisas que estão sendo integradas para aumentar a acurácia. Porque a hora que a gente aumenta a acurácia de predição, a gente pode, por exemplo, produzir um embrião com altíssima acurácia de que ele vai expressar aquele negócio, seja característica reprodutiva, crescimento, seja. Então não precisa fazer muito mistério, não tem caixa preta nenhuma nisso. São informações tecnológicas que estão melhorando a qualidade das predições. E isso, todos os programas de melhoramento do Brasil, que são vários, estão todos eles usando em algum grau esses recursos. Nós estamos melhorando muito, estamos nos aproximando. Eu não sei se estamos nos aproximando, nós já estamos no grupo dos países que tratam melhor o assunto seleção de animais. Eu acho que eu tenho segurança de falar isso, eu sou do ramo só há 40 anos, estive no Congresso Mundial agora, nós não estamos devendo para ninguém não, tá? O que falta é seriedade dos criadores, no sentido de escolher animais que tenham informações. O que nós não podemos fazer, o Ricardo já deu alguns números agora há pouco, é ter 85% dos nossos touros utilizados nos rebanhos das nossas 75 milhões de vacas, mais ou menos, esses números variam um pouco, né, Ricardo? 85% dos touros são desconhecidos. Então é a mesma coisa que você fabricar um carro e comprar a peça do Zé do Ferro Velho, entende? Mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tem que usar insumos de alta qualidade. Vamos comparar com o agricultor. Você não vê nenhum sojicultor ou produtor de milho usar semente guardada na lata ou na garrafa PET do ano passado para fazer a semeadura desse ano. Ele vai comprar a melhor semente, vai pagar a semente mais cara que tem, que ele sabe que vai colher aquilo rápido. Touro, vaca, embrião são insumos. Então nós não podemos continuar usando insumos porque o dono do touro é famoso, porque o touro é bonito, porque o touro ganhou exposição. Não, isso não existe. Nós temos que saber produtividade, aquilo que é importante para pagar meu custo, para pagar a minha rentabilidade. E rentabilidade é assunto importante. Conversando com o Ricardo um pouco antes de entrar com vocês hoje, eu vi que o preço do boi caiu quase 10% nesses dias. Então nós estamos na fase de entrada de estação de monta, com preços ruins, instabilidade política, isso tudo tem influência. Então nós temos que fazer muito bem feito a nossa tarefa técnica, tecnológica de aplicar ciência e tecnologia na produção. É isso aí, como você bem disse, professor, focar então nas características econômicas, né? Deixar de lado, digamos, as características emocionais. Outro ponto que o senhor também disse, escolher animais que tenham informações. Além de escolher animais que tenham informações, Holber, é importante interpretar muito bem as informações geradas pelos programas de melhoramento genético, que hoje é muito grande o leque, né, de dados oferecidos aos pecuaristas. Sim, Paulinha, até pedir ajuda para o professor Bento e para o Ricardo para responder essa, né? Mas com certeza a interpretação dos dados que a gente tem, né, que hoje é a ADEP, é muito importante, mas também você definir seus critérios de seleção, né? Definir os objetivos e seus critérios de seleção, consequentemente, para a partir daí você conseguir não só interpretar, né, os sumários de touros, enfim, mas também definir o seu caminho, né, definir a estratégia que você vai tomar dentro do seu programa de melhoramento da sua propriedade. Então, Ricardo, eu gostaria que agora você complementasse essa questão e já contasse também um pouquinho para a gente, de uma forma dinâmica, como funciona o PMGZ hoje, quantas características vocês conseguem mensurar. Ô, Paula, muito interessante falar um pouco dessa questão do melhoramento na prática, né? O PMGZ hoje, nós temos e coletamos informações dentro do rebanho PO, através das informações já vindas lá do registro genealógico, desde antes do animal nascer, né? Considerando a linhagem paterna, a linhagem materna, as informações
desse animal através da genealogia, trazendo ali as características econômicas que são avaliadas. Hoje no PMGZ você vê a avaliação genética de um produto, de um bezerro, de uma novilha, de um touro jovem de central ou de uma matriz, é avaliação em 16 características. E essas características que nós já comentamos aqui são as características de crescimento, maternais, reprodutivas. Já temos um volume muito expressivo de características de carcaça por ultrassonografia, né, que é a área de olho de lombo, acabamento, marmoreio, peso também ao nascimento, porque é importante isso com a correlação de facilidade de parto. E as características morfológicas visuais feitas pelos nossos 105 técnicos de campo que a BCZ tem, essa capilaridade no Brasil inteiro. Melhoramento genético não se faz à distância. Tem que estar lado a lado ao criador, fazendo essa pecuária de precisão, desde a escolha da semente lá, que é o touro, que é a matriz, né, para ele estar fazendo os acasalamentos dirigidos dentro do seu sistema de produção. E em características morfológicas, características que vão ter realmente um impacto maior de longevidade desse animal, da permanência dele dentro da realidade brasileira. O animal tem que ter aprumos corretos, umbigo corrigido, tem que ter características de funcionalidade. E tem um padrão para isso. E são notificados dentro do PMGZ para essas características também de carcaça. E também a genômica, a BCZ investiu muito fortemente de 2016 para cá, dentro da raça Nelore e Tabapuã, já são 300 mil animais genotipados dentro do banco de dados do PMGZ. E esse ano, nós estamos já fortificando essas informações através da genômica para as demais raças zebuínas. Então, o Gir, o Brahma, o Kuzerá, o Sindhi, nós estamos já coletando, né, o material biológico desses animais para fazer realmente a base genômica para ter também nessas raças zebuínas e de todas as raças do PMGZ, com o auxílio da ferramenta da genômica, como o professor Bento disse mesmo, você adianta o futuro. Além de aumentar a confiabilidade da predição do valor genético desse animal, você adianta o futuro, principalmente naquelas características reprodutivas que você teria que esperar a fêmea parir, ou para ver se ela dá um bom bezerro, ou desmamar para ver se ela ia desmamar um bom bezerro. Isso com a genômica você aumenta a confiabilidade na prova de um touro através para saber das suas filhas ou da própria fêmea, você adianta o futuro e já é uma realidade em quantidade. Vários criadores dentro do PMGZ já virou rotina ele coletar as informações dos animais jovens para ter avaliação genômica dentro do PMGZ, aumentando a acurácia. Então é uma realidade. E todo esse know-how da BCZ dentro do PMGZ PO, nós desde 2018 a BCZ traz isso também para o PMGZ comercial. Isto é, o foco nas fêmeas, né? Não tem nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário. Tanto é que já é um sucesso porque nós precisamos disponibilizar para os criadores informação de qualidade para ele conhecer o seu rebanho. E o pontapé mais forte para isso é ele conhecendo as suas fêmeas, as suas matrizes, Paula. Combinado, então. Agora, professor, assim como é importante saber selecionar, é necessário saber descartar. Todo rebanho tem cabeceira, tem o meio, tem o fundo. Ô, Paula, a melhor ferramenta da genética chama vaca, tá? Quando você descarta os animais que falham em qualquer critério de produtividade, você está, de alguma forma, selecionando contra aquela característica. Por exemplo, vaca falhada, vaca que não emprenhou numa estação de monta, ela tem que ser descartada. Quem descarta a vaca falhada sempre, e não é vendida para o vizinho, não. Ela tem que ser mandada para abate. Seja qual for a causa. Ela pode ser uma vaca cara, importante, bonita, campeão, o que for. Porque se você fizer isso regularmente, você aumenta a eficiência reprodutiva do seu rebanho. E não existe nada mais importante do que eficiência reprodutiva. A gente está falando, o Robert lembrou de objetivo e tal, e eu vou dizer quem é o melhor. Eu não gosto de pecuarista que não tem visão de empresário. A pecuária brasileira desmama, em média, 65% das vacas em bezerros. Quem desmama menos de 80, 78, 80, está quebrado faz tempo. Então, a pecuária brasileira é quebrada. A pecuária brasileira, o presidente da John Deere uma vez falou numa palestra que... não era da John Deere, não, desculpa, ele estava lá, mas não era ele, não. Era o presidente de uma cooperativa que vende $3 bilhões por ano. Ele falou, olha,
O agronegócio brasileiro vai muito bem, é lucrativo e tal, mas no agronegócio tem uma área que puxa a gente para trás, chama pecuária de corte. E ele tem de certa razão. O pecuarista empresário é aquele cara que faz conta, é aquele cara que mede as coisas. Ninguém administra o que não mede, né? E para mim o melhor empresário é o padeiro. Ele pode ser analfabeto, só que ele tem que fazer o produto certo, qualidade certa, temperatura certa, na hora certa, na quantidade certa. Se ele errar qualquer uma dessas 4 coisas, ele quebra em uma semana. E o pecuarista não pensa assim. O pecuarista compra qualquer touro, o pecuarista cai na conversa fiada de vendedor. Se você entrar nas centrais de inseminação artificial hoje e olhar os catálogos de touros, que são, sei lá, centenas de touros, 2/3 você joga fora. Depois de 1/3 que sobrou, mais uns 40% você joga fora também, tá? Ou seja, tem que saber aquilo que o Robert falou agora há pouco. Nós temos que saber interpretar essas coisas. E olhar um catálogo de sêmen, um catálogo de venda de reprodutores de matrizes, não é uma tarefa simples, não, tá? A gente precisa saber o que está fazendo. E é aquilo que eu falei, às vezes a gente não sabe, não dá para saber. Um empresário do ramo de metalúrgica, ele não vai ter tempo para ver essas coisas. Então chama alguém que saiba. Está cheio de gente, está cheio de técnicos fantasticamente qualificados, como o Ricardinho e sua equipe toda de 100 e tantos técnicos, que sabem interpretar. Está cheio de gente muito boa na central de inseminação. Está cheio de gente boa como o Robert, que tem mestrado, doutorado em melhoramento, mas trabalha na área sanitária. Está cheio de gente boa. O que a gente precisa parar de ter é vergonha. Quando a gente compra um carro, a gente não fica na frente do vendedor 3 horas enchendo o cara lá com um monte de perguntas, né? É assim que a gente faz. E por quê? Porque a gente não sabe. Então a gente pergunta. Na pecuária é diferente. O pecuarista, ele acha que ele é bom. Fala, eu tenho 200 anos de pecuária, meu bisavô, meu trisavô fazia assim, eu vou fazer assim. Não, meu amigo. O mundo mudou completamente. Não dá para negar que a pecuária de corte de hoje é completamente diferente da pecuária de 10 anos atrás. Nós tivemos aqui em Pirassununga um concurso para professor de pecuária de corte e todos os 19 candidatos se apoiaram num livro publicado em 2010, começou a ser escrito em 2006. Não mudou nada nesses 15 anos não, na pecuária de corte, mudou tudo. Só mudou tudo. Então, muitos dos conceitos modernos, os candidatos não deram importância. Então, eu acho que a velocidade de mudança está grande demais. Então, a nossa velocidade de interpretação também tem que mudar. O Robert gostaria de complementar. Até complementando, Bento, o que você trouxe um pouco dessa questão, né? Até a questão do produto final, né? Então, quando a gente olha uma fazenda hoje, eu, muitas vezes, quando eu vou numa fazenda hoje, eu pergunto para o pecuarista, você acompanha o abate dos seus animais? Em sua maioria, grande maioria, eles não acompanham o abate do animal, que é o que? O produto final dele. Como que você pode... Ô, Robert, só complementando que esse ponto seu foi fantástico. O Roberto Barcelos é o maior técnico de qualidade de carne do Brasil hoje. Ele deu uma palestra para a gente em fevereiro, que eu vou até te passar o link depois. Ele falou o seguinte, eu comecei minha vida na fazenda, lá dentro da porteira. Depois eu fui para o frigorífico. E lá eu percebi uma coisa, que eu nunca vi um comprador de boi acompanhar abate. E raramente eu vejo o pecuarista acompanhar abate. Então, a indústria compra aquilo que ela não conhece, o produtor produz aquilo que ele não sabe o que a indústria quer, ou seja, não é uma cadeia. Exato. Não é uma cadeia. Pura e simplesmente não é uma cadeia. Você foi muito feliz em levantar esse ponto, porque para ser cadeia, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Sim, ele tem que saber o que a indústria quer. Por que o frigorífico paga mal? Porque a gente não entrega padronização. Exato. A gente entrega uma coisa em janeiro, outra em fevereiro, outra em julho, outra totalmente diferente, bota marruco no meio, vaca velha, vaca estragada, vaca doente, e a gente quer ganhar, quer ser bem pago, né? Por que os bons produtores existem?
tem preços 12%, 15% mais altos no sanduíche? Porque eles são bons, eles entregam aquilo que o frigorífico precisa. Pensa no seguinte, vamos voltar no padeiro. Se o padeiro te entregar um pão maravilhoso hoje e amanhã uma porcaria de um pão, você não vai voltar lá. E por que o restaurante vai voltar no frigorífico? Os que é a dona de casa, não precisa de restaurante não, a grande consumidor de carne é a dona de casa, né? Ela só vai comprar aquilo que ela confia. E a pecuária de corte, ela não tem sido confiável para a indústria e para o consumidor. Então, muito bem levantado o ponto. Tá certo, a gente está caminhando agora para a reta final do nosso programa, desse episódio. Eu queria agora que o Ricardo falasse um pouquinho mais para a gente sobre a exportação de material genético. Toda essa genética, o Brasil hoje tem um patrimônio de valor incalculável, não beneficia apenas a nossa pecuária. Vários países têm comprado sêmen, inclusive até embriões da gente, não é, Ricardo? Exatamente, Paulo. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes, né? O Brasil hoje, ele é um grande exportador de material genético de zebu, né, de todas as raças zebuínas, onde nós éramos, há pouco tempo atrás, importadores. Então, é uma referência dentro do trabalho de seleção dos criadores, dentro do trabalho de melhoramento genético, né, o PMGZ é uma referência, tanto é que nós temos programa de melhoramento genético de zebuínos na Bolívia, por exemplo, onde segue os mesmos moldes das avaliações e das informações coletadas aqui no Brasil. Nós temos, né, o departamento de exportação, que é o Brasil Eu Quero, dentro da BCZ, onde nós recebemos várias comitivas de países interessados na genética zebuína, fora até do grande glamour que é, né, a Expo Zebu, que tem uma referência muito grande, tem muito criador, muita organização do exterior para estar acompanhando e fazendo negócio durante a Expo Zebu, mas durante todo o ano, lá na sede da BCZ em Uberaba, nós recebemos grupos, né, de criadores, grupos de entidades querendo realmente ter os procedimentos, e a BCZ faz muito forte isso dentro da parte organizacional da exportação, principalmente também dentro da parte sanitária, dentro dos protocolos de exportação, e uma referência não só em sêmen, em embrião, no material genético. Pra você ter uma ideia, Paula, agora recentemente o pessoal da Índia veio atrás da genética zebuína dentro das raças de leite, principalmente aí, pelo Brasil ser uma referência realmente. E o melhoramento genético, assim como a informação, não tem fronteiras. E o Brasil realmente é essa referência. Nós temos aí, como nós conversamos nesse videocast, muita coisa para ser feita, muita coisa para ser melhorada, muita coisa para se expandir dentro da pecuária como um todo, para que todo criador conheça o seu rebanho, para que todo criador utilize das ferramentas que nós temos no Brasil, que já são uma realidade para muitos dos criadores dentro de uma rotina, mas nós temos que expandir isso, e isso se reflete no mercado internacional, onde realmente a passos largos andam exportando a matéria genética, o melhoramento genético através do material genético de zebuínos, principalmente. O Brasil é uma grande referência para o mundo todo, Paula. É isso mesmo, Ricardo. O salto é expressivo, tanto quantitativo, para você ter uma ideia, né? De 1870 até 1962, que foi uma importação muito importante aí da Índia que a gente fez. Entraram no nosso país 6.262 zebuínos. Hoje a gente tem um plantel, como já dissemos aqui ao longo desse episódio, de cerca de 200 milhões de animais. E não é apenas quantidade, é qualidade. Nós estamos melhorando cada vez mais a nossa seleção, e isso reflete no produto final, que é a carne bovina, que faz do nosso país o maior exportador do mundo. Eu queria ouvir as considerações finais do professor Bento agora. Paula, como eu disse no começo, foi um prazer muito grande receber um convite de uma empresa, uma das líderes do mercado de sanidade da pecuária de corte, principalmente por essa empresa olhar para o conjunto que resulta na carne, que você muito bem falou, que nós somos líderes de mercado. Ou seja, o conjunto é importante, a genética é importante, mas a sanidade é extremamente importante, o manejo é extremamente importante, e os técnicos estão aí no mercado para ajudar
na solução desses problemas. Solucionar apenas parte do problema não vai resolver nada. Quanto à genética, existem vários programas de melhoramento genético no Brasil, vários. E eu vou dizer o seguinte, o do Ricardo, que é os animais ligados à Associação de Criadores, animais registrados, agora entrando no regime comercial, existem os programas de CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, que trouxeram uma mudança muito grande na cabeça do pecuarista, que foi utilizar animais certificados, ou seja, animais que estão entre os top 30% de todas as safras. Então, essas mudanças todas levam a gente a confiar nos programas de seleção. Os programas são bons, os programas são sérios. O que a gente não pode é usar material genético só na orelhada, só no olho. A gente tem que usar a informação genética baseada em tecnologia. Vocês mesmos levaram esse assunto. Então, parabenizo a empresa, Robert. Muito obrigado pelo esse enfoque. Muito obrigado por colocar para falar junto comigo um técnico da qualidade do Ricardo, tá? Uma pessoa séria, uma pessoa consistente. E realmente eu estou à disposição para qualquer outro papo que a gente precisar, principalmente para a gente estar junto aí para conversar um dia. Muito obrigado. A gente que agradece, com certeza iremos conversar muitas outras vezes. Ricardo, as palavras finais, por favor. Paula, muita satisfação, né? Eu recebi o convite da Behring, do Robert. Uma satisfação estar falando para todos os telespectadores desse videocast. Espero que seja o primeiro de vários que a gente possa fazer junto. Você, Paula, conduz muito bem, você tem um conhecimento realmente e faz com maestria isso. Parabéns, sempre uma satisfação estar também com você. Agradecer a toda a equipe da Behring e, em especial, a gente dividir novamente, né, professor? Virtualmente, a gente já fez isso também presencialmente, ele que é meu orientado. Se eu estou na área do melhoramento genético, com certeza eu devo o responsável ao professor Bento. E é um prazer realmente, sempre aprendo com ele. E a gente ter a oportunidade, né, de democratizar essa informação de qualidade é o que a gente precisa para a pecuária como um todo. E nesse sentido, nós precisamos falar mais fora, né, do nosso mundo de genética. E a Behring fazendo isso dentro da área da sanidade, fazendo isso também dentro de todas as áreas de manejo, é muito importante, porque isso vai ter maior capilaridade dentro de todo o setor que utiliza diretamente a genética ou indiretamente. Então, essa capilaridade é importante e pode sempre contar comigo, pode sempre contar com a BCZ. Um forte abraço a todos vocês e a todos os nossos amigos telespectadores e até a próxima. Um abraço para você também, muito obrigada. E é justamente com esse propósito que nasceu o Papo Integrado. Agora, Robert, a sua mensagem final, eu gostaria que a gente encaminhasse para o lado da sanidade, da importância desse setor, né, para que o animal expresse todo o seu potencial. O Ricardo falou sobre a longevidade dos animais, que é um ponto importante, né, e que está relacionado com o stayability, que é o tempo que um animal permanece na fazenda produzindo. Sem sanidade, isso não é possível. Com certeza, Paulinha. A sanidade é um fator importante, né? É uma das variáveis, como o professor Bento trouxe muito bem. Quando a gente olha em desempenho, performance, tem a questão da genética, tem a questão de ambiente, de manejo, nutrição, mas tem a sanidade. A sanidade, a gente considera que muitas vezes ela é uma das variáveis que muitas vezes é negligenciada. E quando a gente olha o custo da sanidade perto do custo total de produção de uma arroba, é mínimo, em torno de 3 a 5% na pecuária de corte, em situações onde você tem uma tecnologia maior uso de tecnologia. Então, o custo dela, perto do que ela pode entregar, é muito, muito, muito pouco, né? Então, vale a pena olhar a pecuária, usar produtos de qualidade, garantir que você tem um protocolo adequado. Nossos técnicos estão no campo, técnicos da Behringer, dos nossos parceiros comerciais, estão no campo garantindo e ajudando o pecuarista a montar esses protocolos sanitários. E, Paulinha, eu gostaria só de finalizar agradecendo ao professor Bento e ao Ricardo pelo convite. Depois dessa aula de genética, né, que nós tivemos, acho que foi excelente. E com certeza vamos contar com vocês num próximo evento, numa próxima conversa que tiver. Muito obrigado. E, pessoal, vamos seguir aí, pecuarista.
fazendo certo, levando aí, né, todas as variáveis que vão levar a gente ao sucesso e mantendo a nossa pecuária de corte lá em cima, lá no topo da prateleira da produção animal. É isso aí, Robert. Mais uma vez, muito obrigada a você, ao Ricardo, ao professor Bento e a você que acompanhou mais esse episódio. E olha, se preparem para o último episódio do nosso videocast Papo Integrado. Vamos falar sobre os cavalos de tropa. Apesar de todos os avanços tecnológicos, esses animais são indispensáveis na lida da fazenda e assim como os bovinos merecem cuidados especiais. Eu te espero então, hein? Até lá. Tchau, tchau.